Daniel aqui, bora lá para o capítulo 8. Quando a gente está no processo de aprendizagem, seja através de leitura, acesso a aulas, online ou não, e quando estamos em algum processo em que há um conhecimento disponível para nós, o que fazer para aumentar as chances de assimilação daquele conhecimento? É no capítulo 8, cujo título é Fichas, Notas e Aulas, que o Jean Guiton nos faz considerações sobre isso. Qual a importância, portanto, de anotar para que as ideias possam se repercutir em vários momentos da nossa vida e que contribuam para o nosso desenvolvimento de produção intelectual ou cognitivo apenas no primeiro momento, né? Não com foco numa escrita, numa produção especificamente, mas com um objetivo de desenvolvimento de inteligência que aí vai se repercutir na prática em algum momento. E ele chama essa iluminação, essa ideia que vem a partir de aulas, de leituras, de acesso a informações, ao conhecimento, de oráculo. Então, chegam informações que geram em você um certo ânimo. E essas informações, elas não duram muito tempo nas nossas mentes. Ainda mais se você está diante de um grande mestre em que várias ideias vão surgindo. Por exemplo, se esse é um tema importante, você está se animando com esse tema aqui do livro, possivelmente em cada um dos encontros você teve muitas informações novas, muitas informações que gerou significado para você. Se você não fez algumas anotações, em poucos dias ou horas até, aquelas primeiras informações que surgiram lá nos primeiros comentários já sumiram da sua mente. Mas se você anotou, aumentam as chances de você assimilar aquilo, rever várias vezes. É assim que o Jean utiliza o termo oráculo. Então, nas palavras dos mestres, nas leituras, no acesso à informação por intermédio de outras pessoas, você terá momentos em que o oráculo falará ao seu ouvido. E quando você toma nota disso, você aumenta a chance daquela informação se repercutir e elevar a sua inteligência. Então, preste atenção no oráculo, que ele assopra, mas ele não fixa a mensagem se não houver um esforço da sua parte, e tomar nota é uma ferramenta, um método para que aumente a chance de elevar a inteligência. Ele fala especificamente isso. É preciso nunca esquecer que o que nos é oferecido nesse instante de eliminação não nos será proporcionado de novo. Bem, talvez você tenha outra ideia em outro momento, quando pede por uma ideia, quando busca informação, mas a mesma ideia não vem novamente, segundo o Jean Guiton. Você já buscou alguma informação, veio à sua mente, você não anotou e depois esqueceu? Acontece com sonho, mas acontece também com ideias que você acha ótimas, quando as tem, não anota e esquece. Aí você fica remoendo aquilo no cérebro, mas não volta mesmo. Mas ao longo do tempo você teria muitas informações. Se o livro foi escrito em 1951, ele não estava lá com meios digitais, mas considerando um bloco de notas que tem comunicação com a nuvem, você consegue armazenar muitas informações, mesmo que perca o celular, você acessa na nuvem a informação. Ao longo do tempo você terá um grande volume, que de vez em quando você pode consultar. Mas, considerando o meio físico, organizar essas anotações num caderno, nas folhas, numa pasta, é algo prudente que você faz para que, da mesma forma que a ideia não vá com o vento quando ela chega e você não anota, também ao anotar, ela pode gerar outras ideias quando reacessadas. Ter essa organização na sua casa é algo interessante. Desde a minha adolescência, quando eu comecei a escrever, eu anotava muito, tinha muitas produções que foi se perdendo ao longo das minhas mudanças de vida. Mas com os meios, depois que aconteceu os meios digitais e eu comecei a produzir, eu tenho muito texto em blogs, e organizar isso me daria a possibilidade de fazer uma breve revisão e gerar obras maiores caso eu reacesse as informações que foram geradas anos atrás. Então, ter as anotações é importante, mas também organizá-las junto a você se faz necessário. Quando você relê esses fragmentos, é aí que ele citou que as grandes obras podem nascer. Se você pegar, segundo o Jean, os seus fragmentos escritos há um tempo atrás, possivelmente vai te tirar o sono de tantas coisas interessantes que você vai achando ali nos cacos, entre aspas. E essas anotações
ou esboços, ou trabalhos inacabados, elas são formas de expressões possíveis em um determinado momento da sua vida. Se acabou ou não, beleza, produziu, mas elas poderão ser a matéria-prima que você precisa para outros momentos. Ele dedica um tempo interessante a abordar sobre isso, pois muitos autores, produtores intelectuais, eles tinham, talvez ainda tenham hoje, talvez seja o teu caso, o hábito de produzir e negligenciar o produto para o lixo, jogar fora, rasgar. Então produz, rasga. Tem muitas histórias de autores assim, que aí se estima que teríamos bem mais obras de vários autores caso eles não tivessem esse hábito de escrita e rasgar, porque eles não estavam satisfeitos com o que estava escrito segundo o olhar daquele momento. Mas quem sabe eles não estariam segundo o olhar de outro momento. Mas também, pensando aqui agora nesse momento, o rasgar o que foi escrito poderia, ou então funcionou como um combustível para que ele fizesse aquilo melhor. Se ele tivesse mantido aquela obra escrita, talvez o conforto mental o faria não reescrever o texto, né? Ou a sua produção, seja lá qual meio de mídias for. Mas enfim, a recomendação aqui do livro é não jogar fora isso tudo, pois os escritos eles estarão à mercê do tempo, que fará o seu trabalho, que é amadurecer as coisas. Então o tempo amadurecerá, mas não o texto, né, que ele vai ficar lá parado, mas o seu olhar sobre o texto e o seu acúmulo de inteligência ao longo do tempo para dar maior ou melhor significado ao que foi escrito no primeiro momento. E sobre essas anotações acontecerem diante de oradores, de mestres ou professores, ele faz uma breve consideração sobre isso, porque algumas pessoas têm um hábito de anotar tudo de uma aula, mas ele espere. Quando você vai para uma aula, essa aula está sendo ministrada por um mestre ou por um professor? Ele faz essa diferenciação similar ao que faz quando debateu sobre diferença de ocupação e trabalho. O trabalho é a fase ativa de espírito e a ocupação é algo que você permite que seu espírito não tenha um total visualização do objetivo central do trabalho, né? Permite a dispersão. A similaridade quanto a isso e a diferenciação entre mestre e professor. Porque se você for para uma aula de um professor, é uma pessoa que tem aulas vulgares que praticamente repete o que tem nos livros, nas enciclopédias. E a aula de um mestre, não. Você percebe que há um estilo próprio, além de que há informações próprias conectadas com as suas vivências e com suas próprias conexões neurais. Ele, embora tenha uma base bibliográfica na sua fala, você percebe que novas ideias vão surgindo ali, porque ele vai fazendo considerações, explica uma fonte, coloca uma crítica sobre aquela fonte, concordando ou não, trazendo pontos da realidade, fazendo conexões com outras coisas. Então, você verifica que os mestres conseguem fazer isso, pegar uma base central de uma obra e colocar vida naquilo, que é o que eu busco fazer aqui no clube de leitura e nos conteúdos gerais. Ter uma base e fazer uma entrega baseada em várias conexões dentro do meu saber, dentro do meu contexto. Esse é o trabalho do mestre. Há uma clara diferença entre ir para uma aula de professor e uma aula de um mestre. Quando você vai para a aula de um professor, não há necessidade de fazer as anotações porque ele está falando o que tem no livro. Simplesmente você lê o livro ou lê a fonte primária que ele está citando ali. Mas ao ir para um encontro com um mestre, você tem a chance de analisar o que lhe é próprio da sua intelectualidade, da sua inteligência. E aí você anota essas coisas. Você anota esses pontos que lhe parecem próprios das considerações dos mestres. E isso sim será significativo para você anotar durante períodos de aulas. E existe uma forma de assimilar bem esses conteúdos nas aulas, sendo que ela não é tão praticável para quem está no processo formal de educação. Por exemplo, uma graduação em que você tem muitas disciplinas, porque ela demanda muito tempo. Então, o ideal, segundo Jean Guiton, para a aprendizagem seria ir para uma aula de um mestre,
fazer as anotações dos pontos principais citados pelo mestre e, ao chegar em casa, discorrer de uma forma concisa sobre o aprendido. Então, dessa forma, a consolidação mnésica, consolidação da memória, a fim de que a aprendizagem seja significativa e não foram ideias soltas jogadas ao vento. Você aprendeu e conseguiu fazer um breve resumo. Mas entende-se que esse método, para quem está no nível de matriz curricular, com aulas todos os dias, todas as semanas, é impraticável em virtude do limite do tempo que temos das nossas atividades diárias, outras ocupadas. Então, só daria para fazer isso 2 ou 3 vezes por semana. Se você está no mercado de trabalho, você consegue fazer isso porque você participa de processos educacionais muito eventualmente, congresso, um vídeo online. Então, há a possibilidade de você fazer essa reflexão. Lembra que não é uma fórmula mágica o desenvolvimento intelectual, do pensar, do nível crítico diante das coisas que aparecem, exige esforço. Então, isso exige esforço. Anotar os pontos centrais do que lhe é peculiar sobre o tema, dos mestres, e chegar em casa e fazer um breve resumo sobre aquilo. Vai dedicar mais tempo, mas com esse hábito haverá muito mais significado e chance de que você evolua intelectualmente. Anotar 2 ou 3 vezes por semana, quando voltar da faculdade, fazer os resumos do que foi apreendido. Ou fora da faculdade, né? Dá tempo. E ele pensa também sobre essas notas de aula, um ponto interessante de não anotar tudo, né? Não ter o anseio de anotar tudo, porque a linguagem, ela anda mais rápido, como ele citou até em outro momento, anda mais rápido do que a escrita, e se você decidir escrever frases completas, alguma coisa assim, com frequência, não pensamentos, mas frases completas sobre o tópico, você vai proporcionar que haja uma briga de atenção entre o que está sendo falado e o que você está anotando. Então, não permita que haja essa briga. Apenas anote pontos centrais. Só que isso não é válido para vídeos, né? Já que o livro não estava prevendo ali o ensino online, porque no livro você consegue fazer várias pausas, várias anotações e continuar a linha de pensamento, voltar para ver se entende melhor. No livro, essa premissa aqui não é tão verdadeira de que a fala corre mais rápido do que a escrita, pois ela pode ser até mais lenta. Se você utiliza, normalmente a gente utiliza aquela ferramenta de acelerar o vídeo, talvez você esteja utilizando nesse momento em 2 vezes, mas você pode colocar em 0,7, ou seja, deixar um pouco mais lenta em alguns momentos para anotar, para dar tempo você anotar. E com isso você terá o benefício de assimilar pontos centrais importantes e marcantes para você, para suas questões, beleza? A gente segue aqui para o próximo capítulo, capítulo 9, cujo título é Redação e Estilo. Aqui ele já fala mais do que anotar, ele já fala sobre como produzir propriamente textos. Redação e estilo, porque não é apenas escrever, é ter um estilo próprio impresso na sua produção textual. Considerando que compor, que produzir é organizar ideias, o escrever é uma forma de pensar também. Você não precisa ir para o momento de escrita com tudo já totalmente definido, não. Você pode, como o Edgar Allan Poe citou, quer saber o final, mas o percurso você vai criando, pois escrever, ordenar é pensar. Então, se você tem essa imagem mental, você começa bem, deixando de lado a necessidade de ter inspiração para tudo, e isso é um argumento para você não iniciar o trabalho. Você deve lembrar muito disso da composição, que não ter anseio para ter tudo definido na narrativa, pois à medida que você vai escrevendo, você vai pensando, refletindo e criando. Agora, quanto ao estilo que vai estar ali, é algo que é difícil de dizer o que é estilo, mas é como se você traduzisse em palavras as pessoas. Se você ler um texto de alguém e já pensa, esse aqui foi escrito por tal pessoa. Ou então quando você lê assim, eu estou lendo e estou ouvindo a voz desse autor. Se for um autor que você tem acesso aos áudios dessa pessoa, né? Vídeos, alguma coisa. Esse é o estilo. O estilo é o autor em forma de texto. Se você consegue fazer essa impressão na sua obra, você terá uma obra com estilo.
com estilo que normalmente dura ao longo do tempo, pois esse estilo, ou seja, o que é próprio seu, personalidade, jeito de ser, não é similar a outras pessoas. E há uma tendência de que obras com estilo durem ao longo do tempo, que são os clássicos. O estilo é a pessoa traduzida para fora, palavras do Jean Guiton. Estilo é a pessoa traduzida para fora. Se você tem essa imagem, você consegue textos mais à sua cara. E ele diz que nós deveríamos escrever igual a gente fala, desde que falemos bem. Não é simplesmente escrever do jeito que fala, mas considerando que você fala bem. Porque a cada trecho, frases e palavras, você consegue incluir nele o peso da cultura, o peso da história que cada termo escolhido para usar no texto tem. É rico também refletir sobre os termos que você vai utilizar, pois cada um tem um peso cultural. Se você tem a possibilidade de falar bem, usar palavras, usar o poder dessas palavras ao longo da sua produção, deveria, portanto, considerar escrever igual você fala. Caso faça isso, você facilita o trabalho da inteligência, porque você vai dar clareza ao texto. Quando você dá clareza à sua produção intelectual, texto, vídeo, palestra, aula, você facilita que o outro tenha uma melhor assimilação. Daí o Jean Guiton colocar como a clareza, o estilo, facilitar o trabalho da inteligência. Por isso que deveríamos refletir sobre isso, e essas características estão reunidas nos clássicos. Os clássicos que ainda lemos não são aqueles que nos dizem as coisas mais verdadeiras, mas aqueles cuja linguagem guarda a marca de sua identidade. Estilo é identidade, e a identidade, o texto ali com identidade, é o texto em que você enxerga o autor, até mesmo como ele fala, desde que ele fale bem. E a nossa capacidade de expressar isso é o verbo que se torna luz. Por que ele usa esse termo, o verbo que se torna luz? O verbo como a capacidade de expressar por fala ou por texto, e a luz como a capacidade de dar a possibilidade de olhar para algo que antes estava escuro, que não dava para ser visto. Então, entenda que a sua palavra, o seu texto, é a luz para a inteligência. Sua, inicialmente, pois o escrever é pensar, e para outras pessoas que acessarão ao seu conteúdo. A clareza da expressão facilita o trabalho da inteligência, esse é um marco também. E como que a gente deve pensar no esforço e na energia direcionado para a nossa produção? É que alguns autores que usam os excessos gastam a energia dos leitores. Os excessos de definições, excessos de vocabulários, coisas desnecessárias para o entendimento. Quando há esses excessos, você gasta a energia do leitor e essa conta chegará, que é o não entendimento da obra como um todo. Se você fica saindo muito, isso serve para o nosso trabalho no cotidiano. Se outras coisas ficam sugando a nossa atenção, em algum momento haverá repercussão sobre o trabalho central, o trabalho ativo. A energia mental é limitada, como ele cita em alguns momentos, e todo esforço inútil diminuirá em algum outro ponto o esforço necessário para o desenvolvimento intelectual. Existe esforço e trabalho intenso para que você produza, mais uma vez reforçando que não vem do nada, né? E a parte mais difícil da escrita, da produção, é começar, porque você fica colocando alguns empecilhos. Sabendo disso, que a parte mais difícil é começar, o que segue para frente fica mais tranquilo, mais útil. Quando você segue no flow, segue após os primeiros minutos que se reencontra na produção, você segue de uma forma mais suave. A ideia de começar gera algumas coisas na gente. Certa angústia, certa preguiça, talvez até orgulho ou desespero, e isso limita o início da produção intelectual. Quando eu vou começar a gravar os conteúdos ou escrever, eu respiro fundo, mas depois que começa, vou com tudo. E como escrever, então deve-se escrever como se falássemos, essa parte aqui eu já citei, desde que
a gente consiga falar bem. Bora lá para o próximo bloco do livro? Seguimos.